Trabalho como enfermeiro no Hospital Santa Cecília, um lugar que já ganhou fama de ser assombrado. Confesso que sempre fui cético, mas alguns acontecimentos me fizeram rever isso. O hospital foi fundado em 1954 e desde então tem sido palco de muitas mortes. Dizem que as piores foram nos anos 80, quando o surto de uma doença pulmonar matou dezenas de pacientes em agonia. Na época, os tratamentos eram rudimentares e o sofrimento era visível. Muitos morreram implorando por ar e suas almas, dizem os mais antigos, nunca partiram. A primeira vez que senti algo estranho foi durante um plantão noturno. Eram quase 3 da manhã. O hospital estava em completo silêncio. Eu estava na ala de internação reorganizando os prontuários quando ouvi uma respiração ofegante. Não era incomum que pacientes mais velhos tivessem dificuldades respiratórias, então segui o som até o quarto 217. Ao abrir a porta, o quarto estava vazio. Fechei a porta devagar, sentindo o peso do ar. A respiração ofegante continuava, mas desta vez parecia estar bem atrás de mim. Girei, mas não vi nada. O ar ao meu redor estava frio, quase insuportável. Me afastei rapidamente, sentindo o coração disparar. Os médicos mais velhos sempre falavam sobre o vazio do 217, como eles chamavam. Ali, durante o surto, morreram 15 pacientes em uma única semana, todos sufocados. Um dos médicos, o doutor Amaral, me contou que após a reforma, esse quarto nunca mais ficou ocupado por muito tempo. Os pacientes se queixavam de uma pressão no peito e, mesmo com exames normais, pediam transferência. Alguns meses depois, eu estava na sala de descanso, esgotado após uma cirurgia de emergência. Cochilei, mas fui acordado por algo. Alguém estava me observando. Abri os olhos e vi uma mulher de cabelos desgrenhados, usando uma camisola hospitalar, parada no canto da sala. O rosto dela estava pálido e seus olhos vazios me encaravam fixamente. Eu congelei, incapaz de me mover, enquanto ela avançava lentamente na minha direção. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Quando ela chegou perto o suficiente para que eu sentisse seu hálito gélido, sussurrou algo incompreensível e desapareceu no ar. Corri até a recepção, pálido, suando frio. Os outros enfermeiros disseram que provavelmente eu estava delirando de cansaço, mas eu sabia o que tinha visto. Nos dias seguintes, começaram os sussurros. Sempre que eu estava no turno da noite, ouvia vozes fracas nos corredores, chamando meu nome, implorando por ajuda. Outras vezes, eu via vultos passando pelas janelas das portas, mas quando verificava, o corredor estava vazio. As câmeras de segurança nunca mostravam nada, mas eu sabia que eles estavam lá, os mortos. Aqueles que haviam sofrido, aqueles que nunca tinham partido de verdade. O ponto final para mim foi durante um procedimento simples em um paciente idoso. Estava tudo indo conforme o esperado, até que o monitor cardíaco disparou. O homem estava em parada cardíaca. Tentamos reanimá-lo, mas enquanto aplicávamos o desfibrilador, ele olhou diretamente para mim. Seus olhos estavam arregalados de pavor e ele sussurrou: "Eles estão aqui." No instante seguinte, o coração dele parou. Depois daquele dia, pedi transferência. Não consegui mais dormir em paz. Às vezes, ainda ouço a respiração ofegante, como no 217. Outras vezes, tenho sonhos com aquela mulher de camisola. Sei que o hospital continua funcionando, mas aqueles que trabalham lá sabem a verdade. Sabem que há algo errado naquele lugar. Os que morreram com dor e sofrimento de alguma forma nunca foram embora. Trabalho há 12 anos no Hospital Nossa Senhora das Graças, em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Um hospital velho, com paredes descascadas e corredores longos que parecem respirar junto com você quando caminha por eles à noite. Desde que entrei, sempre ouvi as histórias. Falavam de uma ala desativada no 5º andar, onde, na década de 70, houve um incêndio que matou muitos pacientes. Eu nunca acreditei muito nessas coisas. Pelo menos até o mês passado. Era uma terça-feira comum.
e eu estava no meu plantão noturno. A calmaria típica da madrugada tomava conta, com apenas os sons dos monitores e o ocasional passo de algum colega. Por volta de 1h30 da tarde, recebi um chamado no rádio dizendo que precisavam de ajuda no terceiro andar. Caminhei pelos corredores e, conforme me aproximava do elevador, vi uma mulher de costas com o uniforme do hospital parada em frente ao elevador, como se estivesse esperando para subir. Achei que fosse uma das enfermeiras e a cumprimentei de longe, mas ela não respondeu. Quando cheguei mais perto, senti um cheiro forte de queimado. O cabelo dela estava meio chamuscado e o uniforme parecia estar sujo de fuligem. Dei mais um passo e perguntei se estava tudo bem, mas quando ela virou o rosto para mim, meu coração parou. A metade esquerda do rosto dela estava completamente queimada, com a pele negra e grudada aos ossos e o olho afundado na órbita. Ela me encarou por alguns segundos, como se estivesse esperando algo, e depois simplesmente desapareceu. Simplesmente sumiu diante dos meus olhos. Corri de volta para a enfermaria, suando frio, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Não contei nada a ninguém naquela noite, achando que talvez fosse algum tipo de alucinação, mas aquilo me perturbou profundamente. 2 dias depois estava no plantão novamente. O silêncio da madrugada pesava nos ombros, e eu não conseguia tirar a imagem daquela mulher da cabeça. Fui até o arquivo do hospital, decidido a descobrir alguma coisa. Depois de horas revirando papéis velhos, encontrei um registro de 1973. Naquela data, um incêndio havia consumido parte do 5º andar, exatamente onde a ala psiquiátrica ficava. Os registros mostravam que muitos dos pacientes estavam sedados, impossibilitados de fugir. 26 pessoas morreram naquele incêndio, e uma das vítimas era uma enfermeira chamada Helena. De acordo com o relatório, ela tentou salvar os pacientes, mas ficou presa em um dos quartos, onde foi queimada viva. O pior veio depois. Na semana seguinte, enquanto fazia minha ronda no 2º andar, um paciente idoso me chamou com um desespero incomum. Ele segurou meu braço com força, os olhos arregalados. "Ela está aqui! Ela está aqui!" disse ele apontando para o canto do quarto. Olhei, mas não vi nada. Tentei acalmá-lo, mas ele continuava tremendo. "Eu a vi. A mulher queimando. Ela está nos corredores. Ela quer levar mais gente." Minhas mãos ficaram geladas. Eu sabia do que ele estava falando. Os dias se arrastaram e, cada vez mais, os pacientes começaram a relatar coisas semelhantes. Eles falavam de uma mulher que aparecia à noite, com o rosto queimado, sussurrando palavras incompreensíveis. Os mais fracos morriam logo depois de vê-la. Uma noite, durante meu plantão, o elevador do hospital começou a funcionar sozinho. Ele subia e descia, parando sempre no 5º andar. Um andar que estava fechado há mais de 30 anos. Decidi subir para ver o que estava acontecendo. A porta do elevador se abriu no 5º andar, e o cheiro de queimado me envolveu de novo. O corredor estava escuro, com as paredes ainda marcadas pelas chamas de décadas atrás. Senti uma presença. Sabia que ela estava lá, me observando. Saí correndo. Desde aquele dia, não sou mais o mesmo. O hospital continua funcionando, e os relatos sobre a mulher continuam. Os mais antigos dizem que Helena ainda vaga pelos corredores, em busca dos pacientes que não conseguiu salvar. E agora eu sei que é verdade. Ela não vai parar até que todos a vejam, e talvez até que todos a sigam. Trabalho como enfermeiro no Mount Sinai, em Nova York, um dos maiores e mais renomados hospitais da América do Norte. Sempre tive orgulho de fazer parte da equipe, mas nos últimos meses, algo mudou. Sempre ouvi histórias de funcionários sobre ocorrências estranhas, mas achava que eram apenas boatos para apimentar o ambiente hospitalar. Porém, depois do que vi, sei que há algo muito mais sombrio escondido ali. Tudo começou numa noite comum, em pleno inverno. Estava no turno da madrugada e o hospital estava mais silencioso do que de costume.
As luzes dos corredores piscavam intermitentemente, algo que acontecia com frequência por conta do clima frio. Eu tinha acabado de terminar um procedimento quando recebi um chamado no sistema, pedindo para que fosse ao 14º andar, ala de neurologia. Aquele andar sempre me deu calafrios. Há rumores de que, nas décadas passadas, era uma ala de tratamento para pacientes psiquiátricos, muitos dos quais foram submetidos a eletrochoques e lobotomias experimentais. Hoje, o espaço é usado para pacientes em coma ou em estado vegetativo. Quando o elevador parou, senti o ar gelado e denso. Era como se o próprio ar estivesse saturado de uma presença invisível, algo que me observava. Fui direto ao quarto 1417, onde o paciente em coma estava com sinais vitais instáveis. Assim que entrei, a atmosfera do quarto mudou drasticamente. O monitor cardíaco apitava irregularmente e o paciente, de repente, começou a murmurar. Isso não seria assustador, exceto pelo fato de que ele estava em coma há 6 anos. Me aproximei para checar se havia alguma alteração, e então ele agarrou meu braço com uma força sobre-humana. Seus olhos se abriram, mas estavam completamente brancos. Ele me encarou e disse, com uma voz que não parecia sua: "Eles estão aqui, nas paredes. Eles nunca nos deixam ir." Soltei um grito e me afastei, mas no momento em que ele soltou meu braço, os monitores ficaram completamente em silêncio. Coração parado. Chamei os médicos imediatamente, mas eles não conseguiram reanimá-lo. O paciente morreu naquela noite, e eu não consegui parar de pensar nas suas palavras. As coisas ficaram piores depois disso. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!